Então a gente vai meditar agora, vou ler para vocês João 19, vou ler os primeiros versículos para a gente poder comentar, tá bom? João 19, que diz assim: Pilatos tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse Pilatos: Tomai-os vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então, vamos parar aqui. Vamos entender a situação, né? Jesus veio para pregar para os seus, para os judeus, para o seu povo, para os seus filhos, para os filhos amados de Deus. Esse evangelho se estendeu aos gentios, né? Para outros povos, para toda a nação. E os judeus os rejeitaram, né? A palavra vai dizer que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? Não aceitaram essa palavra de Jesus. E aí a gente está nesse momento em que os judeus, os principais sacerdotes, né, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles pegam Jesus e vão levar para Pilatos, para que Pilatos julgue essa situação, porque eles não consideram que Jesus é o Messias, a quem eles esperavam. Né? Havia toda uma profecia acerca de Jesus. Eles estão há anos esperando, alguns nasceram ouvindo a promessa de que o Messias viria. E aí esse Messias chega, só que não chega de acordo com aquilo que eles esperavam. Né? Esse Messias não se comporta da forma como eles acreditavam. Existe até dois grupos de judeus diferentes, que eu não vou me lembrar o nome deles agora. Existiam títulos para eles, né? Uns achavam que Jesus ia vir como um soldado, um anjo, né, do céu, ia vir poderoso, assim, ia vir de uma vez por todas, ia acabar com a lei romana, né, com tudo aquilo que eles julgavam errado. E o outro grupo de judeus achava que Jesus ia vir tipo o rei Davi no cavalo, poderoso, forte, né, ia lutar com eles, ia liderar um exército. Então, eles criavam na cabeça deles como seria esse Messias. E esse Messias, então, chega totalmente diferente do que aquilo que o homem esperava. Então, eles decidem levar esse homem a Pilatos para que Pilatos julgasse, para que Pilatos condenasse esse Jesus, porque esse Jesus não era o Jesus que eles esperavam. Versículo... Eu li o 8? Versículo 8 vai dizer assim, ó: E Pilatos, quando ouviu essas palavras, Não, eu li até onde? Espera aí que eu me perdi onde até eu li. Eu li até o 6, né? Eu quero ler até o 8 com vocês então, tá? Eu li sim, gente. Eu li, né? Li sim, li o 7. Versículo 7 termina assim, ó: Segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. E o versículo 8 diz: E Pilatos, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou. Então, eles imaginaram Jesus de uma forma, e como esse Jesus não veio da forma como eles esperavam, eles agora querem condenar a Jesus. Né? Esse Jesus não se comporta como eles acreditavam que viria, totalmente diferente. Carpinteiro, né? Veio de uma cidade que ninguém achava que viria coisa boa. Então, eles criaram um Jesus na cabeça deles. E como esse Jesus não se comportou, não fazia como eles acreditavam, não se comportava como eles queriam, eles levam Jesus para Pilatos condenar, né? E o versículo 7 eu quero chamar a atenção para isso. Diz assim, ó: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E isso me chamou muita atenção.
E o Senhor começou a me deixar no meu coração o como nós fazemos exatamente dessa forma. Nós temos a nossa lei. Nós temos a nossa moral, aquilo que nós consideramos certo, aquilo que para nós é a forma certa de alguém se comportar, de eu falar, a forma certa de eu comer, de eu me vestir. Nós temos a nossa própria lei, né? E nós fazemos exatamente como essas pessoas fizeram. Quando as pessoas não se comportam da forma como você acha certo, quando a pessoa ela não reage, não fala de uma forma como você julga certo, como eu julgo certo, a nossa tendência é julgar essa pessoa, é condenar essa pessoa, né? Me veio uma pergunta na cabeça na hora que eu tava lendo, que é: quantas pessoas nós temos crucificado por conta da nossa lei? Porque é isso que eles estão dizendo, olha, nós temos uma lei. Nós temos uma lei. E segundo a nossa lei, ele deve morrer. Né? Essa lei é a lei humana. Não é mais a lei de Moisés. É uma lei que eles criaram. Eu sei, né? Eles estão, na cabeça deles, eles estão fazendo o que é certo. Né? Faziam muitas coisas que consideravam certo. Mas ali já é a lei humana. E é isso que nós fazemos. Nós criamos a nossa lei moral. Mas quando as pessoas não se comportam como nós achamos certo, nós julgamos certos, nós crucificamos as pessoas. Nós condenamos as pessoas. Né? Quantas pessoas que nós excluímos da nossa vida porque ela não se comportou como eu queria, porque ela não fez algo que eu gostaria que ela fizesse. Quantas pessoas nós excluímos e nós julgamos porque ela não reage da forma como eu gostaria, porque ela não faz o que eu acho que é certo ou que é errado. Nós fazemos isso constantemente. Nós julgamos as pessoas. Era isso que eles estavam fazendo. Jesus foi crucificado, é claro, né? Havia um propósito de Deus sobre isso. Eles acabaram participando desse propósito. Mas o versículo é claro em dizer, em mostrar que eles dizem assim: nós temos uma lei. E segundo a nossa lei, esse homem deve morrer. Segundo a nossa lei, esse homem deve morrer. Então, eu tenho a minha lei. A lei é minha, a razão é minha. Né? Eu estou na minha razão, porque você nunca vai se achar errado. A forma como você pensa, como você vive, você considera isso certo e está tudo bem. O problema é quando eu olho o outro se comportar de forma diferente de mim e eu condeno ele, eu julgo ele, eu excluo ele da minha vida. Eu crio o meu grupinho, eu crio, né, o povo ali que está dentro daquilo que eu considero certo, dentro do meu padrão de moral, e quem não se comporta de acordo com aquilo que eu considero certo, eu excluo, eu bloqueio, eu afasto, eu desprezo. Né? A gente tem uma expressão que as pessoas usam, que é: enterrou a pessoa viva. Por que a gente enterra as pessoas vivas? Porque geralmente elas fizeram coisas que a gente não aprova certo. Não estou entrando aqui no meio da questão se a pessoa fez algo que é bom ou não. Não é isso, né? Às vezes, sim, existem pessoas que nos ferem, que machucam, mas não é nisso que eu estou falando. Estou falando quando são coisas simplesmente porque ela se comportou de forma diferente do que eu considero certo. E aí a gente se coloca no lugar de juiz. Você e eu, nós nos colocamos no lugar de juiz. O juiz é Deus. Quando eu desprezo, ignoro uma pessoa por conta do comportamento dela, eu me coloco num lugar de superioridade. E nós não somos superiores a ninguém. Mas fazemos isso constantemente, ainda que não falando, o nosso comportamento mostra isso. Quando a gente despreza, quando a gente exclui as pessoas. Vou continuar lendo porque ainda tem mais uma coisa aqui pra gente poder meditar. Então, parei no versículo 8. Vou ler o 9 agora, tá bom? Deixei a referência para quem tá entrando e quiser acompanhar. Versículo 9 diz assim, ó: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Aí, versículo 10 disse: disse-lhe, pois, Pilatos:
Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Versículo 11. Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha só o que Pilatos vai dizer. Vou usar as minhas palavras aqui, tá? Você não sabe, você não sabe que eu tenho poder? Eu tenho poder para te crucificar, para te condenar, para te soltar. Se eu quiser, eu posso te soltar agora, eu tenho poder. Porque ele está questionando a Jesus, né? Da onde você é, da onde você vem, Jesus não fala nada. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, fala comigo, conversa comigo, porque se você conversar comigo, né, dependendo do que você me fale e me explique, eu tenho poder para te soltar ou para te condenar. Eu tenho esse poder. Fala comigo. Jesus não queria responder, né? E aí Jesus vai dizer, olha, você não tem poder se do alto não tivesse te dado. Se Deus não tivesse dado poder, você não teria. E olha que louco. Pilatos está falando isso com quem é o dono do poder. Está falando com Jesus, né? E é claro que naquele momento Jesus está como homem. Ele não vai usar a soberania dele. Então ele vai se submeter a essa autoridade. Ele está se submetendo a essa ordem, né, humana de que Pilatos é maior do que ele naquele momento. Porque ele está como homem. Mas ele está dizendo, olha, Pilatos, você tem poder porque Deus te deu. Se ele não te desse, você não teria. Mas olha como que nós nos arrogamos poderosos e soberbos. Porque é isso que nós somos. Nós somos arrogantes. Donos de toda a verdade. Pilatos está dizendo o seguinte, olha, eu tenho poder. Jesus está, meu filho, você não tem poder de nada. Você não pode nada. Eu lembro de Jó, né? Minha próxima leitura vai ser Jó. E eu vou vir aqui porque eu tô com meu coração queimando para falar sobre Jó. Na aula agora a gente está estudando sobre Jó e vieram umas revelações assim maravilhosas acerca dele, que eu nunca vi ninguém falar. E eu já vou te dizer, maravilhoso, né? Só que olha só, o que Jó estava fazendo? Jó queria controlar a vida dele. Já tô dando spoiler, né? Jó, ele tá como quem consegue manter tudo no controle, né? Ele é impecável de forma espiritual, não peca, tem a vida dele toda regradinha. E aí os filhos dele estão se reunindo lá, e aí ele vai e sacrifica. Caso os meus filhos pequem, eu já tô aqui sacrificando, vai que, eu não sei se eles estão pecando, mas se eles pecarem, eu tô aqui. Quando ele faz isso, é como se ele dissesse assim, olha, tá tudo perfeito aqui, né? Eu já tô aqui, ó Deus, tô aqui sacrificando, tá? Nem sei, mas vai que, porque eu quero manter tudo perfeito, né? Eu quero manter tudo em perfeito estado. É como se ele pudesse controlar de alguma forma as coisas. Então não vai vir nada de mal sobre a minha vida, porque eu tô aqui sacrificando. Eu tô aqui obedecendo, eu tô aqui impecável, eu não peco. Isso é se colocar num lugar de superioridade. Não de forma maldosa, não de forma intencional, mas isso está lá dentro de nós. E quantas vezes a gente se comporta assim, no olhar para o outro, na forma de criticar na nossa mente. Você pode não falar, a gente não fala muita coisa, mas aqui na nossa cabeça nós julgamos as pessoas. A cara, se chega alguém num ambiente que você tá e que ela se veste de uma forma que você não julga certa, você pode não falar, mas às vezes tem uma amiga perto de você, uma olha pra outra, sabe aquele código entre amigas que, tipo, não precisa falar nada, mas já se entende, já se entendeu ali no contato porque, tipo, é estranha. Isso é julgar as pessoas. Isso é se colocar num lugar de que eu sou melhor do que ela. Olha como ela se veste, olha como é que ela anda, olha como é que ela fala, olha como é que é o jeito dela. Né? Olha como é que ela trata os filhos, olha como é que ela se arruma para trabalhar. Isso é ser soberbo, isso é ser arrogante. É a gente se colocar num lugar de que eu sou melhor do que o outro. Porque o que eu faço é certo, o que eu faço é bom, o que eu faço é lícito, o que eu faço é justo, o que eu faço é santo. Tudo que eu, você percebe como é tudo sou eu? Nós estamos no centro de tudo. Isso é um ego. O ego, cara, jamais vejo isso, que o ego, ele é o motivo de todos os problemas, de todos os conflitos, de todas as guerras, porque eu tenho poder, porque eu posso. É isso que Pilatos está dizendo. Eu tenho poder. Se eu quiser, eu posso te soltar agora, Jesus. Só me fala quem você é, de onde você veio, que eu resolvo isso.
Jesus está dizendo, meu filho, você tem poder porque Deus te deu. E se ele quiser, ele tira de você o poder agora. Né? É quando Deus vai lá e mostra para Jó quem você era. Onde você estava quando eu criei o mar? Quando eu dei limite? Olha só. Me fala aí. Eu quero que você me responda se não faz sentido isso que eu estou te dizendo. Olha só. A mesma situação que eu estou te dizendo agora de Pilatos com a de Jó. Quando Deus chega para Jó, acho que é capítulo 38 e 39. Ele diz assim, Jó, vem cá, meu filho, vamos conversar. Já estou até adiantando o assunto de Jó, né? Jó, vem cá, vamos conversar. Onde você estava quando eu criei a terra? Quando eu criei a fundação da terra? Onde é que você estava? Você participou do quê quando eu criei os pássaros? Quando eu ensinei? Tem uma parte que ele fala sobre os crocodilos, né? E ele vai falar da pele dos crocodilos, que é impenetrável. Gente, isso é terrível, de tão tremendo que é. E ele vai questionando Jó, como se ele falasse assim, meu filho, você não é nada, você não consegue controlar nada. Você não tem poder de nada. Você é só um pó. Você não é nada diante de mim, diante do que eu posso fazer. Você não pode controlar nada, Jó. É isso que ele está dizendo. Gente, pelo amor de Deus, me fala aí se faz sentido para vocês isso. Me fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque é isso que eu quero te dizer. Jó era arrogante, mas depois isso vai dar... Eu não posso ser cancelada por isso que tem muita gente que admira Jó. Mas tá bom, tá tudo certo, porque Jó é como nós. É homem, é falho. E Deus está mostrando isso para ele. Você é limitado, Jó. Você é limitado. Né? Nós somos limitados. A gente não consegue controlar nada, gente. Nada nessa vida a gente consegue controlar. Nós somos um sopro. Eu tô aqui agora, posso sair e morrer, acabou. Acabou. Mas a gente quer controlar, a gente quer mandar, a gente quer ser o dono da razão, da verdade. Né? É isso. Vamos continuar aqui que já é o último que eu vou ler. Eu li até o 11, né? Isso, agora é o 12, é o último, tá? Versículo 12 vai dizer assim, ó. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo, se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Vou ler de novo. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, porque Pilatos ele não via culpa em Jesus. Né? Ele o tempo todo via Jesus como inocente. No início do versículo, uns versículos anteriores vão falar sobre isso. Ele não considerava Jesus culpado, ele queria soltar Jesus, só que o povo insistia, pressionava. E aí versículo 12 vai dizer isso. Eles diziam assim para Pilatos, se você soltar Jesus, vou usar a minha fala, tá? Se você soltar Jesus, você não é amigo de César. Qualquer um que se faz rei é contra César. Então eles estão dizendo o seguinte, olha, esse cara se fez rei, para nós ele não é rei, rei é César. E se você soltar ele, você está apoiando ele, está concordando com o que ele faz. E se você concordar com ele, você não é amigo de César. Olha só, olha isso aqui, gente. Olha só. É muito interessante como a gente faz isso. Isso aqui é uma manipulação, é uma chantagem. Isso aqui é uma chantagem, é uma manipulação. Eles estão dizendo o seguinte, olha, se você soltar Jesus, você é amigo dele e não é amigo de César. E aí ele coloca Pilatos contra César, uma disputa de poder, de governos, de interesses. Eles têm muitos interesses em comum. E aí é como se ele falasse assim, olha, você vai perder, pensa bem, você vai perder muita coisa se você for contra César. Então é melhor você julgar esse cara. Esse cara está se colocando como rei. Rei é César, né? Então, Pilatos, vai dar ruim para você se você soltar esse cara. Não solta ele. Ou você é amigo dele, ou você é amigo de César. E por que eles querem fazer isso? Porque, na verdade, eles querem que Pilatos cumpra a vontade deles. Esse argumento todo... Gente, vocês estão aí? Porque não apareceu nada aqui embaixo pra mim. Só me dá um sinal de que vocês estão aí, tá tudo bem. Pra eu saber, porque aqui embaixo não apareceu nada pra mim. Eu não sei... Eu vou me empolgando, falando, e não sei se vocês estão aí. Se tá tudo bem aqui na live. Então, olha só como é que funciona. Esse argumento todo, essa manipulação toda, é porque, no fundo, eles querem que Pilatos faça o que eles querem, né? No fundo, eles querem que Pilatos concorde
com a vontade deles, que é qual? Crucifica Jesus. Mata esse cara porque a gente não aprova ele. Obrigada, Lu. Então, mata ele porque a gente não concorda com o comportamento dele, a gente não concorda com a vida dele, né? Ele não está dentro do padrão que nós concordamos, que nós esperamos, que a gente acredita que é o certo. E aí eles vão manipular Pilatos, eles vão, perdi a palavra que eu falei aqui, chantagear Pilatos com os interesses dele para que Pilatos cumpra aquilo que eles querem. Me lembrei de como criança se comporta. Como é que criança convence o outro amiguinho a fazer o que ele quer? O exemplo, um amigo chamou outro para jogar bola. Aí o outro amigo não tá afim, ele fala assim, se você não jogar bola... obrigado, valeu. Se você não jogar bola comigo, você não é meu amigo mais. Não é assim que criança faz? Né? Isso é uma chantagem. E a gente fala que criança não peca, né? Criança é tudo boazinha, mas isso é uma chantagem, gente. Pode não ter uma maldade, pode não ter nenhuma intenção ruim por trás disso, mas é uma chantagem, tá? E a gente adulto continua fazendo isso, né? E é isso que eles estão fazendo. Olha, Pilatos, se você não fizer aquilo que nós queremos, você vai ter um problema com César. E aí tá mexendo com o interesse de César. Perdão, com o interesse de Pilatos, né? Ele tá mexendo com o interesse de Pilatos. Então ele vai jogar... Isso é jogar... Gente, isso é jogar sujo. E olha, nós fazemos isso constantemente. Sim, alguns por maldade, sim. Alguns por maldade. Não por maldade de que o outro se dê mal, não. Mas com uma má intenção de que no final a minha vontade seja feita. É de que no final aquilo que eu quero aconteça. Nós fazemos isso constantemente. Manipulamos pessoas, chantageamos pessoas para que elas façam aquilo que nós queremos no fundo. Isso é desrespeitar a opinião do outro, isso é desrespeitar o limite que há entre nós. Sabe aquela frase que nós dizemos assim, o meu limite acaba, o meu limite acaba quando o do outro começa, é o limite eu respeito. Tem uma frase assim, se alguém lembrar exatamente como é a frase, vocês me falam, mas a intenção dela eu lembro. Isso é desrespeitar o espaço do outro. Quando eu manipulo uma pessoa para que ela faça aquilo que eu quero, isso é desrespeitar o espaço do outro, a opinião do outro. Isso é desrespeitar a vontade do outro. Às vezes a pessoa não está com vontade de fazer. É alguma coisa que vai contra o princípio dela. Mas ela, para não perder uma amizade, para não perder o lugar que... Sua razão começa quando a minha termina, é isso? Não tá. Eu acho que não é razão não, Tati, mas tá, não tem problema. Acho que a gente conseguiu entender aqui o conceito, né? Então, a gente desrespeita as pessoas por causa da nossa arrogância. Porque eu quero que seja feito aquilo que eu quero. A minha vontade, a minha lei, o meu desejo, aquilo que eu quero que compre, aquilo que eu quero que aconteça. Aí eu faço cara feia, a gente se comporta muitas vezes igual criança, faz cara feia, faz birra, bloqueia, não responde. Isso é igual criança, muitas vezes se comporta igual criança. Porque as pessoas não fazem aquilo que nós queremos. Isso é desrespeitar o outro. E aí voltando aqui, o que eles estão fazendo? Jesus é condenado e é morto por causa da lei do homem, né? Por causa da lei que eles criaram e eles acham e consideram que é certa. Olha só. E aí... me veio uma... Cara, Deus é maravilhoso, gente. Deus é tremendo e maravilhoso. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou falar por que o tema da live. Porque eu tava aqui lendo a Bíblia e me veio essa lembrança na cabeça do Mariano Judas. Hoje em dia não se faz isso, eu não sei. Aqui onde a gente mora não faz, né? Mas eu não sei se em outros lugares, outras cidades tem esse costume. Antigamente se fazia isso. Malharam Judas... E aí eles pegavam o boneco, né? E botavam o nome ou a foto, enfim, da pessoa que era fofoqueira, que causava confusão e tal. E eles... Desculpa. Iam lá e batiam, queimavam, né? Fazia aquele... Botavam o boneco no poste bem alto para chamar bem a atenção e malhavam Judas. Né? Eu lembro disso quando criança. Mas eu fiquei pensando assim, tá bom. Por que o nome malhar o Judas? Porque, biblicamente falando, se é malhar o Judas, é malhar aquele que traiu. Deixa eu ler aqui.
que ele colocou? Subjugamos o outro, colocamos um jugo a impormos a nossa vontade. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Tem muito tempo, eu também não vejo, não sei se aqui acabou. Então, assim, pensando de um contexto bíblico, né? Malhar o Judas, eu tô malhando quem traiu, né? Eu tô malhando uma pessoa que traiu Jesus. Biblicamente falando, seria isso, né? Tô condenando uma pessoa que traiu Jesus. Trazendo aqui pra nossa realidade, eu tô malhando alguém que é fofoqueiro, alguém que não é bom, que arruma confusão. Mas olha só, pensa comigo, né? Quando eu malho alguém, quando eu tô malhando Judas, quem foi que disse que ele é Judas? Qual é a lei que diz que esse cara é Judas? Onde é que está escrito que ele é Judas? Essa lei que me faz julgar, eu sei que a gente está falando de uma situação que não é literal, né? Mas olha como é que isso está aqui dentro. Olha como é que isso está aqui dentro de nós. Quando eu malho alguém, quando eu julgo, vou trocar a palavra malhar por julgar, que vocês já entenderam, né? Quando eu condeno alguém, quando eu julgo alguém, qual é a lei que eu uso para condenar essa pessoa? É a minha. É a minha lei. Porque quando eu digo assim, vou usar a Luciana. Quando eu olho pra Luciana e falo assim, a Luciana não vale nada. Vamos supor que a gente fosse malhar ela, né? Vou malhar a Luciana. Mas esse conceito é meu. De repente ela não vale nada porque ela não respondeu na hora que eu queria o WhatsApp. Ela não vale nada porque eu pedi ela uma coisa que ela não pôde me dar. Ela não vale nada no meu conceito porque eu queria que ela cuidasse da minha filha, ela não cuidou. Ela não vale nada porque um dia ela passou na rua e ela, porque não enxerga bem, não me viu. E aí eu já condenei. Você entende? Como no fundo e no final tudo é minha lei. É aquilo que eu considero certo. Então, vamos pensar aí, antigamente, quando ele malhava. Qual é o critério que se usava para malhar o Judas? E eu não tô aqui defendendo os Judas que eram malhados, gente. Porque, às vezes são pessoas que, de fato, criaram algum mal-estar e tal. Mas olha só, eu tô querendo falar o seguinte. Nós estamos na posição de juízes. Quando diz assim, o outro merece morrer. O outro merece pagar. O outro é condenado, ele tem que morrer. Na cadeira elétrica, né? Condenação, pena de morte. Quando eu faço isso, quando eu penso isso, eu me coloco no lugar de juiz. E se eu sou juiz, é porque eu sou melhor do que o outro. E nós não somos melhores do que ninguém. Eu ainda vou falar sobre isso quando a gente for falar sobre justiça e vingança, né? Mas a gente se coloca num lugar, num patamar alto que não existe. E por causa da nossa prepotência de se achar que a minha moral, a minha verdade, ela é verdade absoluta. Entende? Quando eu julgo, quando eu malho Judas, né? Eu já sei, isso não existe mais. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, olha só. Não existe isso hoje mais de uma forma real, tá bom? Mas eu quero te dizer o seguinte, a gente continua malhando Judas em silêncio. A gente continua malhando Judas. A diferença é que não tem mais o boneco pra ninguém ver. A diferença é que não existe mais o grupinho que apoia visivelmente, tá lá reunindo, rindo, brincando. Porque olha só, é toda uma brincadeira, mas no fundo tem tudo a verdade, né? Se eu pudesse de verdade, eu matava ela. Como eu não posso, eu mato o boneco. Se eu pudesse, na verdade, eu batia nela, mas como eu não posso, eu bato no boneco. E aí eu vou fazer a pergunta que eu ia fazer aqui quando eu comecei a falar sobre o Judas, que foi a pergunta que me veio ao coração. Quantas pessoas, olha só a pergunta. Quantas pessoas, eu já vou ler o comentário aqui. Quantas pessoas estariam mortas se você fosse juiz? Vou repetir a pergunta. Quantas pessoas estariam mortas se você fosse juiz? Quando isso me veio na cabeça, eu creio, foi o próprio Deus. Eu pensei assim, Jesus, muita gente estaria morta. Muita gente estaria morta. Muita gente estaria morta. Sabe por quê? Porque eu sempre acho que a minha verdade é a verdade absoluta. Porque eu sempre acho que eu tô na razão, eu sou certa. E o outro é sempre errado. Eu mereço, o outro não. Eu acertei, o outro errou.
Então, no meu conceito, na minha moral, né? O outro já deveria ter morrido. Quero que você me diga, enquanto eu leio o comentário aqui da Kelly, se você fosse juiz, quantas pessoas estariam mortas? Não fala número não, pra ninguém ficar horrorizado aqui, gente. Não fala número não. Só fala se muito e se pouca. Se você fosse juiz, quantas pessoas estariam mortas? Me fala aí que eu vou ler aqui o comentário da Kelly. A gente acaba caindo no engano ao acreditar que somos melhores. É exatamente isso. Quero saber de vocês quantas pessoas, se poucas, se muitas ou se nenhuma. Pode acontecer de nenhuma aí, meu Deus do céu. Glória a Deus, se nenhuma. E a Tati falou inúmeras. Inúmeras. Olha, eu quero dizer, enquanto eu leio de vocês a resposta. Ai, eu fiquei constrangida com a minha resposta. Sabe por quê? Porque, não, como pode, né? Eu, uma mulher tão boa, tão santa, tão perfeita, tão impecável, teria condenado alguém à morte? Não, que isso? Não teria matado ninguém. É assim que a gente se vê, gente. É assim que a gente se vê. A gente se vê perfeito em todo tempo, a gente se vê bom em todo tempo. E aí, por causa disso, as pessoas estão morrendo em vida. Estão sendo enterradas porque eu e você somos juízes e melhores e elas merecem a condenação, elas merecem a morte. Elas merecem a prisão, elas merecem cadeia, elas merecem tudo. E nós não, porque nós somos muito bons. É isso que eles estavam dizendo quando mandaram crucificar Jesus, né? A nossa lei, a nossa razão, a nossa verdade, ela é certa, absoluta. Ele merece morrer. Ele não faz como eu quero, ele não se comporta como eu... Esse não é o Messias que eu esperava. Então mata ele. E ai de quem não concordar comigo. Essa é a parte que eles manipulam, essa é a parte que eles manipulam Pilatos, né? Ai de quem não concordar comigo. Porque, afinal de contas, vai perder muita coisa. Pilatos, se você não concordar com a gente, você vai ter problema com César. Né? Então, ai de quem não concordar com a minha verdade, ai de quem não concordar com a minha moral, ai de quem? O que você perde quando você não concorda com o outro? E às vezes, para não perder, a gente se submete a essas pressões, né? As manipulações que as pessoas fazem porque a gente não quer perder, a gente não quer perder os amigos, a gente não quer perder os acessos, o patamar, o status, o lugar que a gente está, porque às vezes dizer não para manipulação de alguém vai fazer você perder alguma coisa. E a gente não quer perder. A gente não quer perder. Pilatos se rendeu porque ele não queria perder. Não queria perder o poder dele, o status que ele tinha, o reconhecimento, as regalias que ele tinha. Ele não queria perder. E nós também não somos diferentes, nós não queremos perder. Mas, como Jesus vai na contramão de tudo, né? O convite de Jesus para nós é, se preciso for, eu perder, se preciso for eu perder, tá tudo bem. Afinal de contas, Jesus também perdeu. Jesus perdeu o trono, perdeu o lugar dele de glória, perdeu o status que ele tinha, perdeu toda a posição que ele tinha. Ele perdeu por um tempo, por um breve de tempo, a posição que ele tinha por amor a nós. Mas talvez se perguntar pra mim que eu quero perder hoje por amor a outra pessoa, eu não quero perder nada. Porque, meu Deus do céu, já é difícil conquistar. Eu tenho que perder, então, é mais complicado, né? Então, a gente não gosta de perder. Mas Jesus perdeu. Ele abriu mão de tudo que ele tinha por amor a nós, né? E que semana maravilhosa essa palavra veio, gente. Eu amei essa cristoincidência dessa palavra nessa semana. Amei. Amém, Kelly. Glória a Deus. Não perder amigos para amar, mas perde a comunhão de Deus. É isso aí. A gente troca o melhor de Deus por coisas pequenas, né? Porque a gente não quer perder. A gente não quer perder com as pessoas e acaba perdendo com Deus, né, Lu? É exatamente isso. Eu quero te convidar, quando a gente acabar essa live, orar a Deus. Faça teu momento particular com o Senhor, pedindo a Deus perdão, reconhecendo para Ele. Quantas pessoas você condenou, quantas pessoas você julgou? Foi isso que eu pensei aqui e fiz. Eu orei a Deus e pedi perdão a Ele por tantas pessoas que, se dependesse de mim, estariam mortas. Quero convidar você a orar se arrependendo, sabe?
diante do Senhor pelas pessoas. Se você precisar, fale o nome das pessoas. Isso aqui não é uma questão se as pessoas fizeram certo a você ou não. Não tem nada a ver com isso, gente. Tem a ver com que eu não sou melhor que elas. Tem a ver que eu também pequei. E se não fosse Jesus, eu também estaria condenada à morte como essas pessoas. Então, eu quero te convidar, quando a gente terminar essa live, fazer uma oração, pedindo perdão ao Senhor, se arrependendo por todas as pessoas que você malhou, por todas as pessoas que você julgou, por todas as pessoas que, se dependesse do lugar de você estar como juiz, fossem condenadas, estariam mortas. Porque Jesus também perdoou elas. Jesus já perdoou elas. Jesus não olha para as pessoas como nós olhamos. Afinal de contas, a gente está falando sobre lei, sobre moral. A lei e a moral de Deus é totalmente diferente do que a nossa, do que o nosso padrão. Olha como é que a gente coloca o padrão do que é certo e do que é errado muito mais alto do que o de Jesus. Por isso que é mais simples viver nele, né? É muito mais leve. O fato dele é mais leve, olha só, por causa disso também. Que o padrão de moral dele é muito mais fácil, muito mais simples. Ele não desrespeita ninguém, ele não invade o espaço de ninguém, ele não manipula ninguém. Ainda que, às vezes, se ele fosse tão bom, hoje eu falei assim, eu sei que eu tenho a minha vontade, eu sei que eu tenho livre-arbítrio, mas eu não quero ter. Me ensina, me faz querer a tua vontade, sabe? Então, ele é tão bom, tão perfeito, que até para querer ele respeita. Se você não quer, tá tudo bem, né? Mas olha, eu tô aqui, tem uma proposta boa. Então é isso, gente. Então é isso. Deus abençoe, que você reflita nessa palavra hoje. Abençoada a palavra de Deus, de Deus, de Deus. Só Deus. Deus mesmo. Né? E que você seja edificado por essa palavra assim como eu fui hoje. Tá bom? Deus abençoe seu dia, seu final de semana. Que você tenha um bom feriado de descanso, de reflexão. E que Jesus esteja aí na sua casa, no meio da sua família, reinando e governando e te ensinando, nos ensinando a sermos amorosos, misericordiosos com as pessoas, pacientes, tolerantes com as pessoas e não julgarmos a elas conforme a nossa lei, que a nossa moral seja a moral de Deus. Amém, gente? Um beijo, bom dia para vocês, bom dia para todos. Bom? Deus abençoe.